quando nascemos, aprendemos dos nossos antepassados. Eu digo assim porque papai e mamãe já partiu em Cristo Jesus, né? Muitos aqui ainda tem papai e mamãe. Mas lembram que vocês tiveram, que nós tivemos um ensinamento totalmente diferente do que aqui esta palavra nos reflete. Muitos criam de uma forma dos antigos, né? Como era a regra, lei e doutrina do catolicismo romano. Nós aprendemos, nascemos, e era coisa séria, e era coisa que ali tinha que fazer tudo na sua regra, no seu ponto certo. E nós aprendemos, quando aceitamos Jesus, a realidade da coisa. Glória a Deus. Tem nada a ver com o que nós acreditamos, mas veja bem aqui, pelo exemplo vivo do Pai Nosso, sem repetição de nada. Não sei se a igreja já reparou, já observou. O Pai Nosso, ele não tem repetição. E quando nós fomos ensinados, a gente foi ensinado com uma doutrina de sempre ficar repetindo palavras, principalmente na hora de orar. E aqui Deus nos ensina a maneira certa e correta de nós fazer a nossa oração sem repetição. Todas as coisas nós ouvimos do nosso antepassado, que até mesmo nós, na caminhada com Jesus, eu digo porque na minha trajetória foi difícil ganhar papai e mamãe para Jesus. Uma vez eu estava conversando com um tio, que ele já era, através dele, lá em Fortaleza, nos anos 2006, eu ouvi a palavra através da boca dele pregando. E ficou plantado. Porque a chamada é tão importante que quando a gente fala de Deus, da palavra, da semente preciosa, do evangelho de salvação eterna, a gente não consegue esquecer. Por isso que é importante nós não perder a oportunidade sequer nenhuma. É precioso quando nós temos a oportunidade de falar da salvação eterna, de falar desta palavra preciosa, a qual nosso amado irmão Zé Augusto ele falou. É um versículo que ele é bem notável na nossa mente. Eu chamo até o bordão do pastor, nosso pastor Anderson, de orar sem cessar. Glória a Deus. Ele sempre cita esse, porque Deus amou o mundo da maneira, então a gente tem isso como um bordão. É a característica dele quando fala de um pastor Anderson. A mesma forma quando o irmão gosta de louvar o hino, aquilo fica marcado. Glória a Deus. Tudo aqui na igreja, cada um tem uma responsabilidade, tem uma maneira de fazer, porque nós todos temos um dom. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei fazer nada, sabe? Eu não sou necessário em nada na igreja, sim. Engano seu, mas todos nós temos uma função e ela é preciosa para o Senhor. Cada um na sua área, cada um na sua responsabilidade, cada um na sua alegria e amor de fazer. Glória a Deus. E assim é a obra de Deus. Eu conversando com o pastor Manos hoje, a gente ali trabalhando, falando com o ventilador, e Deus me tocou, o Espírito Santo me tocou, depois eu converso com ele, o que foi que aconteceu. E foi maravilhoso, eu disse, eu não posso deixar esta batalha e o cajado encostado no canto. Nós vamos botar para frente. Glória a Deus. E isso é uma responsabilidade de cada um de vocês. Glória. A Bíblia diz que cada membro do nosso corpo ele faz uma função. Glória a Deus. Se eu botar a ponta do meu dedo, vai fazer falta. De alguma coisa vai fazer falta. Esses somos nós, o corpo, em comunhão, como diz, 2 cadastros, 3, 4. Ele é bem mais difícil de se quebrar. Glória a Deus. Assim é a igreja do Senhor. Nunca se engane que você não pode, não faz, não serve de nada, nem tem valia nenhuma, mas tem sim. Só em você estar aqui dando glória a Deus, Deus está fortalecendo a tua vida, a tua família e de mais pessoas na tua parede. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa convenção ela é uma fonte de certeza e de unção para o teu parente que está passando por difícil situação. Glória a Deus. É por nós é que eles vão sentindo o que é realmente a realidade de operar o Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Glória a Deus. E aqui o meu amado leu
em João. Interessante que essa passagem bíblica eu já levei muitas vezes repreensão e até, como que diz, insulto. Como é que vocês querem ganhar as pessoas para Jesus e ler um versículo desse? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida dele. Aquele que não crê já será condenado, como ele deu aí. Aí muitos já indagaram comigo assim: por que você diz isso? Se eu creio, eu sou salvo. Se eu não creio, eu já sou condenado. Eu disse: é a palavra. Glória a Deus. Ela é justa, reta e verdadeira, mesmo que doa, mas ela cura. Glória a Deus. Eu gosto de fazer essa parábola, porque depois que eu sou nem ator, você gosta de contracenar, mas muitas vezes Jesus ele sempre fazia comparação parábola. Para que o povo entendesse. Muitas pessoas só entendem se fizer comparação parábola. Se não fizer, muitas vezes ele fica caçando lá, mas o que ele fez? Que nem os discípulos muitas vezes, quando Jesus terminava ali o sermão, mas Jesus explica o que significa isso. Jesus explicava a parábola. E assim somos nós. Assim somos nós, precisamos fazer comparações para que muitos venham a acontecer de entrar em entendimento, de receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes nós, por não ter um entendimento, e às vezes aquela caminhada, aquele joguinho de explicar direito, nós fica a pergunta no ar, mas eu não estou entendendo. Mas a palavra de Deus é assim, tem que fazer sempre uma comparação que muitos não entendem, que isso é a realidade daquele que quer ganhar almas para Jesus, daquele que quer fazer a cada um se encaixar na caminhada a cada dia. E aqui diz, meu amado, aqui diz esse versículo, a qual nosso amado, pegando aqui o gancho, irmãos Augusto falou, eu leio para nós, estou aqui nesta noite, é uma verdade de certeza. Mas não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus, da salvação, das coisas boas. Veja bem que, voltando aqui para o contexto da palavra, sobre o Pai Nosso, é oração sem repetição, é uma coisa verdadeira. Quando nós temos, até eu estava orando aqui, eu pedindo a força, a alegria do primeiro amor. Quando nós aceitamos, nós temos uma felicidade de ler, que nós queremos ler a Bíblia todo durante o dia. Aleluia. Toda. Isso é importante ter essa unção, essa alegria, esse valor dentro de nós para nós ler, entender. Todo dia em casa eu tenho o compromisso de merendar primeiramente a Glória a palavra. Deus. Primeiramente a palavra. Porque aqui diz na Bíblia, o que é mais importante, não sei se foi em João que fala, que é mais importante nós se alimentar da palavra, do Espírito, do que do alimento do dia a dia. Glória a Deus. É o que faz mais efeito na nossa vida, é a palavra de Deus. É um alimento especial na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo do Senhor. Ela nos traz sempre uma blindagem, uma certeza. Ela nos traz sempre ali uma alegria. Glória a Deus. Ô igreja amada, quando nós temos livramento, por nós sermos varão precioso, simples, humilde e fiel. É importante que nós sejamos fiéis, porque Deus ele nos torna fiel, uma certeza de que muitas coisas vêm contra a gente. Deus ele ali, eu digo porque aconteceu todas as coisas e Deus tem colocado uma blindagem que eu sinto aquele peso, que ali Deus está agindo. Glória a Deus. Está defendendo, está blindando. Eu digo isso, quando eu passei um ano em São Paulo, a Bíblia diz que é bom que o homem não fique longe da esposa, a esposa não fique longe do homem. Por isso que o casal tem que andar sempre juntinho. Glória a Deus. Em todos os aspectos. Dormir junto, ter parceria, conversar. E isso é bom. Pastor, as orações não estão fazendo defeito. Eu glorifico a Deus. A missionária Glória. Glória a Deus. trabalha de uma forma que é como você diz, tenha paciência e usa a munição, que é a oração. Aleluia. A nossa melhor munição é a oração. Ainda mais quando nós temos os cabeça, os pastores, nós temos que chegar e falar a realidade. Tem muitas coisas nós oramos, mas como eu disse, 4 cadastros, 4 cordão, 5, 6, ele é mais duro de se quebrar do que um só. Que haja mais pessoas dentro
comunhão e dentro do processo na luta daquilo que quer nos derrotar. É importante nós tenhamos em união, junto, para a coisa fluir na nossa vida. E me aconteceu uma coisa lá, minha chamada, terrível, não vou entrar em detalhes, só vou resumir. E no momento, eu senti uma blindagem. Glória a Deus. Deus pôs uma barreira no sentido um peso. O livramento de Deus. Glória a Deus. Porque nós não podemos ficar longe do nosso cônjuge por muito tempo. Eu fiquei um curso lá no Sebrae de durar 1 ano, só podia receber meu terceiro diploma, como ele disse, se eu concluísse 1 ano. Qualquer profissão sua, você tem que se fazer reciclagem, 2 anos, de 1 ano. Senão você fica para trás. Você vê que o Universidade Eletrônica vai ser Universidade Eletrônica, ele disse assim: eu faço um curso de 6 meses, porque toda televisão que sai ou som é diferente. Se eu não acompanhar, eu fico. Celular, 1 ano totalmente diferente. Se você não acompanhar, você fica para trás, você não consegue dominar um celular novo que sai assim na loja. Fica totalmente diferente, formatado de outra forma, você tem que acompanhar. Assim qualquer profissão. E ali, por motivo justo de eu concluir o curso, eu tinha que ficar 1 ano. Mas para mim foi uma coisa que desgastou tanto o lado emocional, como o lado do amor, como todos os lados. Então, a Bíblia ela é reta, justa e verdadeira. Ela não se perde um tiro, uma seta. E ela diz: é bom que o homem não viva longe da esposa e a esposa não vive longe do esposo. Então isso traz um problema. E o inimigo ele ama para se encaixar na brecha que está faltando algo. É assim. Então sempre se una, converse, sempre troque ideia para as coisas andar em retidão para com o Senhor. E aqui a Bíblia diz sobre o Pai Nosso, que tudo que aqui diz, essa é repetição. E a Bíblia diz também o efeito da oração. É importante, cada dia eu tenho a convicção de que um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode viver sem orar. Aleluia. Eu oro pela manhã, oro pelo dia, oro à noite, oro pilotando, oro dirigindo. É como diz aqui em Eclesiastes não, em Tessalonicenses, né? Orar sem cessar. As pessoas dizem assim: mas eu tenho que orar de noite, de joelho, sem começar. Não, a todo momento tem um momento certo que você tem uma comunhão, uma responsabilidade com você mesmo e com Deus. Glória a Deus. Orar, interceder, fortalecer como celular. Aleluia. Na tomada. Cara ficando sem carro, vai lá na tomada. Assim é nós, evangélicos cristãos, a comunhão, a conexão com o Senhor, para nós estar blindados e cheios da unção e da sabedoria e da visão do que é certo e o errado. Aleluia. É assim a vida do crente. E aqui diz a oração: aguarde um momento. Deus sempre responde à oração. Glória a Deus. Algumas vezes ele diz sim, outras vezes ele diz não. Nós temos uma mania, igreja amada, de querer tudo na hora certa, no tempo certo. Não se esqueça, um dia para o Senhor como 1 ano e 1 ano para o Senhor como 1 dia. Mas é aí que nós temos que ter esse sentimento das coisas, a revelação do Senhor, porque a palavra ela é nossa bússola. Glória a Deus. A nossa direção em todos os aspectos de nós estarmos conectados, porque sem ela o homem é sem direção. Glória a Deus. O cristão é sem direção. Então tudo que nós precisar, necessitar, você acha nessa palavra de Deus. Tudo tem solução dentro da Bíblia, porque assim Deus fez. Já vi pessoas que questionou, mas vou refletir para mim mesmo, para ficar mais entendido para a igreja. Eu era como um campo de cerca quando não tinha Jesus, todo desmantelado. Quem me conhece, me conheceu. Acho que alguém. Eu dizia lá nem os beijos, que é os crentes, com o livro dele que o homem escreveu para ganhar dinheiro. O homem vem e diz que ele quer dizer que foi Deus que escreveu. Mas quando a gente não entende nada, quando não tem a gente é nu e cru. O homem sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, ele não entende nada. Ele pode ser advogado, ele pode ser juiz, ele pode ser o que ele quiser. Mas
Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não vai a lugar nenhum, não entende nada. Aleluia, Jesus. É assim que funciona. Veja bem, quando nós aceitamos, reconhecemos Jesus como Salvador, automaticamente ele já implanta o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós começamos a gostar das coisas que nós não queríamos. E aquilo que nós amávamos, nós começamos a jogar fora. Eu digo porque eu tinha um paredão, não esse paredão. O meu toque CD para bonito, esse carinha aqui era o meu parceiro de fazer barulho, né? E eu amava. O cara tava no meu sonho, eu ia lá na loja do Espírito, eu comprava um bem grande do alto-falante. Se o meu alto-falante era de 500, eu comprava um de 800. Eu tinha que dar mais nos caras. O único som que fez sucesso depois parece o primeiro, a hora de vocês foi o meu. E eu me achava, o que foi que eu fiz quando aceitei Jesus? O sonho eu dei, o pioneer eu dei, desse tamanho, os estojos de tocar CD, eu dei tudo, some que essa porcaria daqui. Eu peguei um monstro tão grande que tudo eu desfiz. Glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente conhece coisas boas, a coisa que Deus tira a escama, que Deus limpa, que o sabão precioso que é a palavra de Deus nos lava. Glória a Deus. Por completo e nos torna limpo, mente, alma. E o corpo, que é o amor do Espírito, nós precisamos enxergar a realidade da coisa. A coisa boa nós percebemos e sentimos do Senhor sobre nós. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Aí eu entendi. Eu falava aquilo, eu pedi muito perdão a Deus. Porque a Bíblia ela é inspirada por homens, foi inspirada por tantos, a qual aqui estão os discípulos, os homens de Deus, a qual Deus usou em época diferente, lugar diferente, momento diferente, idade diferente, homens diferentes, raça diferente, mas toda ela de jeito que se encaixa. Glória a Deus. Se você ler Gênesis, você se encaixa no Apocalipse. Aleluia, Jesus. Mas Deus fez. E só entende quem tem o Espírito Santo. O homem, no seu estado natural, ele não consegue entender a Bíblia. Ele não consegue gostar das coisas de Deus. Ele não consegue gostar da oração. Ele não consegue ouvir o que estão pregando aqui. Porque ele é cru. Aleluia, Jesus. Ele é impregnado daquilo que aprendeu nos tempos dos seus pais e no tempo do regime eclesiástico do catolicismo romano. É assim. Mas quando nós somos encaixados, encontrados, resgatados pelo Pai Glória a Deus. e do Espírito Santo de Deus, tudo em nós se faz novo. É maravilhoso. Eu queria ter aceitado como criança. Eu passei por muitos problemas. Eu passei por muitas humilhações. Eu passei por problemas que em igreja amada. Eu até digo, eu fui passado com um cano na unha Glória a Deus. para meter um cano. É triste. Quando a gente vem pela dor, eu vim pela dor. Pela dor. É melhor vir pro amor do que pela dor. Eu digo porque isso machuca até hoje, mas foi para aprender, para valorizar, fixar e estar firme na rocha, que é Glória a Jesus. Deus. Passando por muitas situações difíceis, mas é para não voltar mais para trás. Tem testemunho que eu conto, mas tu conta para não voltar para trás. É uma relíquia que eu tenho guardado quando eu rebobino aqui o filme que tem dentro da minha mente e sobre a minha vida que eu já passei até aqui, eu digo nunca mais. Porque eu era servo de Satanás, mas hoje eu sou de Jesus. Glória a Deus. O homem de Deus, o homem de Deus é assim. Ele se considera assim, ele quer ser assim. Ele pede que seja assim. Glória a Deus. Ele não quer voltar para trás. Mas o inimigo sempre arruma um jeitinho. A gente está falando antes sobre um testemunho, que o testemunho desse aqui é igual o meu, da minha esposa. Mas nós amávamos uma balada, uma bagunça, nós amávamos. Quando chegar até o Zé Reinaldo chegou, hoje tem. Não fala o nome, hoje tem. O Zé Reinaldo chegou. Hoje o negócio vai pegar. E é. Eu chamava carro hotel, nunca faltava. O Litão 51, um bom motivo de limão dentro do carro. Era desse jeito. Mas Papai do Céu é maravilhoso. Glória a Deus. Aonde superabundou o pecado, Tua graça. Glória a Deus Deus. sabe trabalhar. E nós somos excluídos do ventre de nossas mães. Nem pensa, mano, que você é bem novinho na fé, irmã. Não foi tarde, não, foi a hora certa. Glória a Deus. E Deus vai trabalhar. Todos vocês aqui têm uma hora certa. Eu digo porque eu queria ser como criança, mas Deus, com certeza, eu tive que passar primeiro eu na moeda. Glória a Deus. Como? Vocês conhecem? Quem conhece Caraçador? Passar o algodãozinho.
E a artesã estava tirando os cabelos, passava sujeirinha e tirava lá para dar a rede ou um punho bem branquinho. Assim somos nós na mão do Senhor. Como se reflete lá o oleiro. Aleluia. O barro quebrava, o vaso ficava todo quebrado, tem que ficar perfeito. Assim somos nós na mão do Senhor. Glória a Deus. Igreja amada, muitas vezes nós esperamos que a coisa aconteça no estalar de dedo, mas não é assim. Aguarde um momento. É como para Deus um dia, para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está em 2 Pedro 3,8. Isso pode significar uma pequena demora de pelo menos 10 anos para nós. Portanto, peça com fé, mas foi falar de fé hoje aqui, muitas coisas aqui, e isso é maravilhoso, que a palavra ela faz junção com tudo, do começo do culto ao fim. Isso é maravilhoso, é do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então peça com fé, aqui diz, peça com fé, sem duvidar. Glória a Deus. Mas descanse e aguarde com paciência. Persiga revelaram que mais de, aqui diz que é uma revelação de 90% dos norte-americanos e Estados Unidos. O Rongaí sempre falou isso na sua reflexão lá na igreja, que os Estados Unidos, eu acho que é não sei quantos por cento de evangélico. Ela é 40 e poucos. E eles têm uma responsabilidade de orar, de ter compromisso verdadeiro. E aqui diz, eles oram em tudo. Aqui diz, até tinha a reflexão diz assim, também quando eles oram pela vovó e adoece, ou quando adoece, mas quando ela não melhora e morre, acaba ficando desiludido. Tem gente que é assim, ora e quer que isso aconteça. Eu já vi pessoas, ora para a mãezinha está no último, o papai está no último. A gente ora quando não acontece o que eles querem. Esse pastorzinho, isso não sabe de nada, não, comedor de feijão. Eu já ouvi isso, mas nunca se ilude, nunca extingue nem despreza o Espírito Santo de Deus. Porque tudo é da vontade de Deus, não é nossa. Mas as pessoas têm isso. Eles ficam desiludidos ou amargos. Isso ocorre porque eles não compreendem o que a Bíblia nos diz sobre a oração. Entre outras coisas, ela nos diz que o nosso pecado faz com que Deus nem ouça a nossa oração. Oi, meu irmão, é muito importante nós estar em união, em unção com Deus, para que nós possamos receber as nossas bênçãos. Tem pessoas que ela vem orando, mas por baixo do pano, não funciona. Deus não é menino, Deus não barganha com ninguém. Glória a Deus. É muito lindo, maravilhoso quando as pessoas oram, pedem a oração, vive a oração constante. Quando recebe, dá um testemunho de Deus. É maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas não têm responsabilidade naquilo que faz. As pessoas não brincam com Deus. Glória a Deus. Isso é importante que nós possamos ter essa realidade no nosso coração. Glória a Deus. Ela nos diz que nosso pecado faz com que Deus nem ouça. Está aqui em Salmo 66:18. E que se duvidamos ao orar, não recebemos a resposta. Em Tiago 1:6-7 também. Glória a Deus. Por outro lado, pode acontecer de não estarmos em pecado, nem termos duvidado no coração, e ainda assim Deus não nos responde. Viu? Como gostaríamos de. Não nos responde como gostaríamos. A vontade específica e soberana de Deus nem sempre coincide com a nossa. Então, Deus é Deus. Até a Bíblia diz assim, pessoas que às vezes eu vou tocar nossa daqui, eu peço que a igreja não fique, porque eu entendo assim, leio assim, e eu medito muito. Mas eu vou ver que a missionária vai corrigir ou concordar. Muitas pessoas têm a mania. Eu acho assim,
Deus está me dizendo, não, o Espírito, Deus está no céu, o Espírito que está no, porque diz que o Espírito ele é segundo o profeta, né? Então se tu revela o Espírito Santo de Deus, revela algo que nós necessitamos ir para a igreja. Mas eu já vi, essa correção aqui diz, muitas vezes Deus está, não é tão aceitável desta forma, mas o Espírito de Deus é quem revela tudo na nossa vida, que orienta e dirige. Então são coisas que nós humanos nós erramos sim, mas que seja bom que nós vamos nos corrigir. Mas tem gente que usa dessa forma, né? Veja como podemos ser ouvidos por Deus. Ore com fé, está em Hebreus 11, com certeza de que já aconteceu. Glória a Deus. E com a convicção que já recebeu. Só funciona se for assim, igreja amada. Se não, pode ficar disperso que você não vai receber, não. A fé é dessa forma. Está aqui em Hebreus 11, um exemplo. Hebreus 11, 6 em diante nos diz: ore com as mãos limpas e o coração puro. Está em Salmo 24, 3 e 4. Faça a oração genuína e de coração, em vez de ficar fazendo vã repetição. Glória a Deus. Aqui unindo e colando com o Pai Nosso. Pode observar, o Pai Nosso não faz repetição não, igreja amada. Não tem uma palavra que Deus nos ensinou que nós não podemos fazer a oração com repetição em algo. Deus não se agrada, Ele nem escuta. Por isso que Ele gestou a única oração verdadeira, preciosa, o Pai Nosso. As outras, irmã, que a igreja católica romana, ela reflete e ensina, não pode esquecer. A qual nós aprendemos como nós éramos unidos. Coração. Aí vem a tal de Cristo, o padre de Cristo. Eu não achei isso, era de Apocalipse. Eu não encontrei. Tem coisas que você procurar na palavra de Deus, não tem. São coisas que ali inventaram. Até porque a Bíblia, de qual nós somos doutrinários, quando andamos com o menino, ela foi aumentada 3 livros, né? Só foi 2, né? Então são algo que não é verídico, inventado, né? E aqui diz: faça uma oração genuína de coração, em vez de ficar fazendo repetição. Está em Mateus 6, 7. Certifique-se de que você está realmente orando para Deus, revelado na Bíblia, viu? Certifique se realmente está orando para Deus, revelada na Bíblia. Está em Êxodo 23, 6. É importante que a gente sempre cite os versículos, capítulos, que é para depois não ter questionamento. O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem que ele lê a Bíblia e entende, ele não fala nada vã, mas tudo que está escrito dentro da palavra de Deus, para não restar dúvida e nem queixa, muitas vezes até coisas que não devem nós ter um conjunto, não como de fora. Como posso orar com fé? Certa vez alguém me disse, como diz um cidadão aqui, você é um homem com uma grande fé em Deus. Essa pessoa pensava estar fazendo nenhum elogio, mas não estava. E sim, eu lhe disse que eu sou um homem que tenho grande fé em meu médico, que é Jesus de Nazaré. Então, quando nós façamos, nós devemos fazer tudo conforme está na Bíblia. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele busca, lê, entende, e eu creio que ele vai passar um conteúdo para a igreja ou qualquer situação de anunciar o Evangelho de salvação eterna, ele anuncia com a veracidade de que ele aprendeu e tem a direção pelo Espírito Santo de Deus, dentro da mensagem, dentro da palavra, sem discórdia nenhuma. Porque o homem que não conhece a palavra, que não conhece, não entende, com certeza vai fazer algo que não condiz com a palavra de Deus. E isso é bem legível, que nós venhamos fazer tudo conforme a palavra de Deus nos ensina e nós aprendemos a cada dia. Como ter as mãos limpas e o coração puro? Simplesmente confessando seus pecados por intermédio de Jesus Cristo, cujo o sangue nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus.
Amém, igreja amada? Aqui está a palavra de Deus. É ela que nós devemos refletir, buscar, aprender e anunciar a todo aquele que precisa e necessita, mesmo estando em discórdia. Porque assim, quando nós não temos Jesus, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós sempre discordamos de tudo. Porque a luz não se mistura com as trevas. Se nós somos luz, logo quando chega as trevas vai ter discórdia. Mas Deus nos diz que nós não devemos desistir. Fiel é aquele que aprendeu, que foi orientado e direcionado para semear boas novas de salvação eterna, como está aqui em Mateus. Muitas vezes nós semeamos, como a Bíblia diz em Mateus, que nós semeamos em chão pedregoso, à beira do caminho, no lugar espinhoso, tudo que tem a revelação, a explicação e as parábolas, que é assim que o mundo viu se comporta. Mas fica marcado. Eu digo porque ficou no meu coração. Quando eu recebi a palavra de Deus, eu me lembro como se fosse até hoje. A gente ali questionava sobre Maria, mãe de Jesus. Meus pais ensinavam, e os avós, que Maria era a Virgem Maria, ela morreu virgem, ela não teve filho nenhum. Olha a cabeça. Mas a Bíblia diz: Maria, mãe de Jesus, ela teve Jesus e mais filhos. Então tudo isso, depois vou contar outro testemunho que me dá mais tempo. É interessante, de uma hora vai chegar um ponto, a igreja vai rir. O testemunho da minha trajetória de aceitar e de evangelizar, eu tenho testemunho que a igreja chora de rir. E é bem... Por quê? Porque quando nós aprendemos, nós temos uma direção. Quando nós aceitamos o Espírito Santo de Deus, ele transforma tudo em nós. E isso, nós aqui, para simplificar e entender, a igreja vê que cada um que aceitou se torna como um vaso. Deus, ele transforma, limpa, projeta para que venha se encher do Espírito, para que essa mensagem de salvação eterna ela venha ser semeada a toda a criatura, como a Bíblia mesmo diz em Mateus: ide a todo mundo, e semeou o evangelho, ide a todo mundo. Aquele que receber, se cair em terra boa, em terra fértil, ela vai nascer, vai prosperar e vai dar muitos frutos. Glória a Deus. Nós já estamos no final, as pedras já estão clamando, e é necessário que nós venhamos perder esse medo de gente. Nós temos tanto medo de gente, porque o inimigo coloca medo de nós falarmos. O inimigo ele coloca uma tal forma que nós ficamos muitas vezes tapados. Às vezes temos a vontade e não falamos das boas novas de salvação eterna. Deus, o Espírito Santo toca, fala, e nós nos acovardamos e Deus cobra. Deus cobra. Então não perda uma só oportunidade. Fale. Ele é a porta, ele é a chave, ele é a verdade, ele é a única solução e o escape de todos. Ter a próxima oportunidade, pensa, vida eterna. Porque se passar por outro lado, ele chamado, diz que a maçaneta é arrancada. E se passar por outro lado, não tem mais volta não, porque não tem como voltar. Se ele aponta para o verde, segura na maçaneta e diga: Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Eu preciso viver novamente, eu preciso existir outra vez. Deus fez o homem para não sumir, para não se perder, para não ser abolido. Mesmo que nós somos falhos, pecador, difícil, rebelde, mas Deus ama mesmo assim. E quando nós nos arrependemos, reconhecemos, para nos transformar uma família maravilhosa, para adorar lá no céu, como diz aquele hino que diz que é maravilhoso. Quando nós avistamos, eu esqueci o nome do hino, né? Não vai agora. Temos hinos da água, quase todo eu sei de qual, mas do tempo a gente vai ir. Mas Deus, ele nos ama e ele nos faz
vencedor e forte para não desistir desta caminhada. Glória a Deus. Nós estamos mais perto do troféu do que desde o dia que nós aceitamos. Meus irmãos Júnior, o irmão Júnior e a esposa são novinhos, mas ele já tem ali a convicção de que já deu uns passos adiante e que jamais será dado para trás, só para frente. Mas já há uma caminhada, uma trilha iniciada para não voltar para trás nunca mais. Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amados, essa palavra é muito poderosa, né? Que fala como a gente tem que orar e não usar de repetição, né? Mas estar todo o tempo louvando, bendizendo, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amém, amados, vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Sexta-feira tem culto ali na Igreja Batista Monte da Fé da Esperança, o culto de unção e oração. Domingo também tem culto de louvor e adoração. Segunda-feira nós temos culto campal na casa da irmã Francinha. E terça-feira temos um culto campal na casa da irmã Socorro Victor, em nome de Jesus. Um culto dia 3, o outro dia, um dia 2 e o outro dia 3. Amém? Então, na segunda e na terça. Pai, nós queremos te louvar, Deus de Israel, na beleza, Senhor, de tua santidade. Que o Senhor continue, Pai, usando cada servo do Senhor como canal de bênção, Senhor, para louvar, bendizer e glorificar, Senhor, o santo nome do Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar nos guardando da mesma forma que o Senhor nos conduziu nesta noite em paz. Que o Senhor conduza novamente nós em paz para os nossos lares, Senhor. E graças queremos te dar por esta igreja, por cada servo e cada servo, Senhor, que está aqui. Eu louvo ao Senhor por ter aqui o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem nos sustentado. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Amados, fechar os vossos olhos, pensa assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor e a paz de Senhor Jesus ao seu irmão nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.